Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está no ar mais uma edição do programa Câmara Mulher. E hoje nós vamos falar sobre a campanha contra a violência de gênero. Máscara é para proteger, não para calar. Por isso está aqui comigo a diretora-geral do Centro de Educação e Assessoramento Popular, Helenice Pastore. Helenice, boa noite. Seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Helenice, eu começo te perguntando, então, conta pra gente um pouquinho o que é essa campanha. Então, Cláudia, nós, no início da pandemia do coronavírus, em que todos nós fomos acometidos aqui em Passo Fundo, no Brasil, no mundo, iniciamos um processo de discussão e de articulação através de um comitê popular por saúde, democracia e direitos aqui em Passo Fundo. Nesse comitê, nós criamos um GT, um grupo de trabalho, Direitos das Mulheres, para discutir essencialmente a questão dos direitos das mulheres nesse período atípico, excepcional de pandemia. Nós passamos a discutir as questões relacionadas ao trabalho, as mulheres, o trabalho das mulheres domésticas, o trabalho das mulheres especificamente vinculada a questão das trabalhadoras da saúde, que também são, em grande número, muito envolvidas nesse momento, e que também não pode parar, e que estão também à mercê e vulneráveis, nessa questão, principalmente relacionada à pandemia. E começamos a discutir os direitos das mulheres. Entre eles, também, nós identificamos uma série de situações relacionadas à violência contra a mulher. E nos preocupou muito, não só pelos casos de Passo Fundo, mas também pelas informações que tínhamos e que estavam sendo divulgadas, os estudos a nível de Brasil, de Rio Grande do Sul e também a nível mundial, de que nesse período de pandemia, a violência contra a mulher tem aumentado significativamente, porém, os casos são subnotificados, ou seja, as denúncias diminuíram e os índices de violência contra a mulher de forma mais agressiva, inclusive com o feminicídio, teriam aumentado. Isso nos deixou muito em alerta e nós iniciamos todo um processo de debate, de discussões, tentando compreender esse período e pensamos, então, numa campanha incentivando para que as mulheres pudessem, nesse período, buscar os serviços onde se faz a denúncia, sabendo que a violência ocorre de qualquer forma nesse período, e que as mulheres pudessem, então, buscar e incentivar para que as mulheres fizessem a denúncia e não sofressem a violência mais grave, que é, muitas vezes, o feminicídio. Claro. Helenice, infelizmente, uma relação bem forte com a pandemia é que a maior parte da violência contra as mulheres acontece dentro de casa, né? O agressor está dentro de casa. Então, por isso, essa relação direta com a pandemia, já que está todo mundo, mais em casa, mais de quarentena. Exatamente. Todos os estudos, todas as análises que se fazem acerca da pandemia e acerca da violência contra a mulher tratam exatamente disso, né? Primeiro, acho que é importante aqui dizer, Cláudia, que a violência contra a mulher é um problema histórico da nossa sociedade, é um problema estrutural da nossa sociedade, de uma percepção que se tem de uma sociedade essencialmente patriarcal, essencialmente também machista, né, que enxerga diferentes papéis para homens e mulheres na sociedade e um poder muito mais masculino que construiu-se, uma percepção de sociedade de que o masculino tem esse poder sobre o feminino, inclusive sob o ponto de cometer a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, ou seja, os vários tipos de violência que hoje acabam acontecendo. Então, se nós observarmos sob esse ponto de vista de que a violência é um problema estrutural, é um problema que ele existe na nossa sociedade, ele não é atual, mas ele é histórico, durante esse período de pandemia, é óbvio que se os dados da Delegacia da Mulher apontam uma redução nas denúncias, isso não significa que a violência
acabou. A pandemia não acabou com a violência, pelo contrário, ela continua acontecendo, mas ela continua, e ainda de forma muito mais silenciada e muito mais grave, porque o agressor está dentro de casa. Né? Com o isolamento social, com a quarentena, as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa. E aí, Cláudia, às vezes o próprio convívio, né, acaba tendo relações mais tensas, né? Nós vivemos um período de tensão, do ponto de vista também do nosso comportamento com o meio externo, com a rua, com os outros ambientes. Além disso, claro, nós também percebemos que nós passamos a ter um período com uma maior insegurança do ponto de vista também da própria vida, que é a pandemia, mas também do ponto de vista do trabalho, com muitas demissões, com desemprego, isso principalmente com as classes mais pobres, isso acaba tendo um acirramento muito maior das relações, certo? E, bom, quem era agressor, ele continua cometendo agressão, agora está mais dentro de casa e acaba cometendo, então, as agressões com as mulheres. As mulheres têm dificuldade de fazer a denúncia, por quê? Se nós formos perceber, o agressor, o agressor acaba também cometendo, muitas vezes, a própria violência patrimonial, fazendo com que as mulheres, por exemplo, retire delas, né, a possibilidade de usar o celular para poder ligar, para avisar alguém que está sofrendo violência, ou fazer a própria denúncia pelo WhatsApp ou pelo telefone. Né? Às vezes ela tem o seu direito de sair, né, privado, então ela acaba não podendo sair para fazer a denúncia. Hoje nós temos vários mecanismos de fazer denúncia, como, por exemplo, a máscara roxa, o X vermelho, que você pode ir a uma farmácia e denunciar a situação de violência contra a mulher, porém, com o agressor dentro de casa, isso acaba sendo limitado. Né? E o que acontece? Nós temos situações em que muitos vizinhos denunciam violências, familiares denunciam violência contra a mulher, porque as mulheres estão tendo uma situação difícil de fazer a denúncia. Eu vejo também, Helenice, nós percebemos que muitas acabam não fazendo a denúncia por outras questões, por exemplo, os filhos, né? Então, é realmente uma violência financeira, bem patrimonial, familiar, né? Como você comentava. Cláudia, tem também uma outra situação que a violência contra a mulher, qualquer mulher deve se sentir numa situação, ou acaba se sentindo, né, numa situação bastante difícil, ou seja, violência acontece, a grande maioria dos casos de violência contra a mulher acontecem por pessoas na qual você tem laços afetivos muito grandes, né, que é o marido, né, o companheiro, ou então de algum familiar. Tá? Então, são relações muito próximas e, poxa, a princípio, né, digamos, o próprio companheiro é a pessoa que você ama, né? Ou seja, tomar a decisão de ir a uma delegacia e denunciar a violência, né, cometida pelo companheiro significa que essa violência não começou nesse momento. Né? A violência já vem ocorrendo há muito tempo, e quando ela toma a decisão da denúncia, porque a violência também chegou num estágio em que ela não suporta mais. Tá? Então, por isso, nós estamos fazendo todo um processo agora de campanha, né? Máscara é para proteger e não para calar, você tem que denunciar a violência contra a mulher, mas o GT, né, o grupo de trabalho que discute a questão da violência contra a mulher aqui em Passo Fundo, tem uma compreensão de que nós precisamos trabalhar numa perspectiva, inclusive, de prevenção à violência contra a mulher. Significa que as mulheres passarem a ter, inclusive, autonomia, né, passarem a ter uma emancipação e aquilo que a gente chama, inclusive, de empoderamento, né, sentir-se no direito de não aceitar a violência, que é algo muito maior do que um processo muito maior também de trabalho, de conscientização da sociedade. Por outro lado, nós também precisamos desenvolver uma série de processos de conscientização dos homens nesse sentido.
que, bom, se a violência contra a mulher acontece, né, justamente porque os homens são os agressores, o que acontece nessa sociedade, né, num ambiente em que a gente imagina ser o mais seguro, a nossa casa, né, o espaço doméstico, o espaço do lar. Bom, eu quando estou insegura ou em alguma situação, quero voltar para onde? Para o meu lugar seguro, quero voltar para a minha casa. A princípio, esse é o espaço que me dá segurança, esse é o espaço que me dá certeza de que eu não terei problemas, esse é o ambiente que deve ser o considerado bom, agradável para se viver. E se as mulheres não têm esse ambiente como um espaço bom, é um espaço onde tem a agressão, isso é um problema. Nós precisamos dialogar com a sociedade, desconstruindo relações que estabelecem esse poder maior do homem sobre a mulher, né? Essa concepção de sociedade que o homem pode agredir a mulher. Né? Nós não estamos aqui falando de que isso é 100% da sociedade, mas nós temos, sim, uma relação em que muitas relações onde a violência acontece. Por quê? Porque o companheiro tem uma percepção de que ele tem um poder sobre essa pessoa, né? Essa posse sobre o outro, né? Justamente, Helenice, nós vamos encerrando o primeiro bloco e no segundo eu quero falar com você sobre os tipos de violência, né? Que muitas vezes não é só a violência física. Quando chega nesse nível já é porque é uma violência, né, escancarada, mas pode acontecer antes. Mas a gente vai fazer uma pausa agora e em seguida retornamos, Helenice. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre a campanha Máscara é para proteger, não para calar. Por isso está aqui comigo a diretora do Centro de Educação e Assessoramento Popular, Helenice Pastore. Helenice, então, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho, né, sobre o que acontece, né, sobre, infelizmente, a realidade triste da violência que acontece dentro de casa. Mas essa violência muitas vezes não é só física. Quando chega no ponto da denúncia, pode ser que já tenha sido física, mas ela começa muito antes, né? Quais são os tipos de violência que a mulher sofre dentro de casa? Então, são inúmeros os tipos de violência e digo, Cláudia, também é violência doméstica dentro de casa, mas nós também temos situações de violência contra a mulher na rua, né, no ambiente de trabalho, o próprio assédio sexual, assédio moral, né, o próprio estupro muitas vezes acontece na rua, né, então existe uma série de tipos de violência. Tá? Hoje, quando nós falamos em violência, a que mais nos bate aos olhos e a que mais aparece é a violência física. Né? Violência física, ela é a mais brutal, é a violência onde a mulher sofre a agressão e normalmente ela vai fazer a denúncia nesse momento, onde ela tem, além do espancamento físico, ela acaba tendo também uma ameaça à sua vida. Né? Porém, nós identificamos que a violência psicológica, por exemplo, né, verbal, né, do dia a dia, do maltrato com a mulher, né, é um tipo de violência e ele é muito frequente, né, e essa violência psicológica também afeta as mulheres, né, no seu bem-estar, na sua autoestima. Nós percebemos que a violência patrimonial é um problema muito antigo.
né? Eu estudei muito tempo sobre mulheres rurais, por exemplo, né? Minha dissertação de mestrado foi um pouco sobre essa questão. As mulheres rurais, durante muito tempo, não tiveram nenhum patrimônio em sua posse, né? O primeiro dinheiro que as mulheres rurais, por exemplo, tiveram, que fosse seu, foi a primeira aposentadoria, né, quando as mulheres trabalhadoras rurais passaram a receber uma aposentadoria. Isso, se nós considerarmos do ponto de vista de uma violência, ok, ela pode não ser considerada uma violência, mas é produto de uma sociedade que entende que o homem tem um poder sobre o patrimônio da família. Né? E quando você retira esse patrimônio, significa que essa mulher não tem autonomia, não tem possibilidade de ter a sua liberdade, né, sobre as posses, sobre os bens da família, né? E quando nós falamos sobre isso do ponto de vista das diferentes classes sociais, às vezes a violência contra a mulher em classes mais elevadas, porque a violência contra a mulher ocorre nas diferentes classes, seja pobre, seja rico, seja de classe média, nas diferentes religiões, nas diferentes idades, né? Nas diferentes culturas. A violência contra a mulher, os estudos demonstram que ela existe em praticamente todos os setores da sociedade. Agora, é importante, Cláudia, que mesmo todos esses tipos de violência, eles são encarados e enfrentados pela nossa sociedade de forma diferente a partir da sua condição. Né? Quando nós temos, por exemplo, uma mulher de classe média alta, que tem a possibilidade de sair de uma relação que é bastante uma relação de violência, né? Uma relação abusiva, uma relação onde ela mesmo sofre psicologicamente, ou sofre patrimonialmente, sofre espancamento, ela pede separação, ela vai no psicólogo, no psiquiatra, pede separação, vai morar em outro lugar, tem um patrimônio e se resolve. Agora, as mulheres rurais, né? Ou então as mulheres de baixa renda, uma situação vulnerável, onde não tem a possibilidade de sustentar-se, onde depende, inclusive, economicamente desse companheiro que tem 2, 3 filhos e que precisa cuidar desses filhos e não tem muito para onde ir, inclusive sofre ameaça: se você sair, eu vou te matar, certo? Então, as mulheres acabam ficando nessa situação de violência porque a condição da sociedade também lhe coloca uma questão muito complexa. Hoje, nós temos políticas públicas para as mulheres bastante avançadas no Brasil, né? No Brasil e no mundo. Desde 2006, nós temos regulamentada a Lei Maria da Penha, que pune a todas as situações de violência, que dá às mulheres possibilidade de ter espaços, inclusive, não só de denúncia, mas também abrigo, né? A possibilidade de que a mulher seja atendida primeiro, né, numa delegacia da mulher por profissionais preparados, porque sem crítica ao próprio serviço de atendimento, mas há muitos anos atrás as mulheres acabavam sendo mandadas para casa, né, pelo próprio serviço, que os profissionais não estavam preparados para atender uma mulher vítima de violência. Né? Me lembro que há anos atrás, quem fosse denunciar uma situação de violência acaba saindo no rádio no dia seguinte, né, que ela sofreu violência. Então, ela acabava se sentindo numa condição de não denunciar. Né? Os espaços, a partir de toda uma política pública que permite, né, ter uma atenção especial à denúncia e ao acompanhamento à mulher, as próprias delegacias das mulheres, a delegacia especializada ao atendimento à mulher foram criados, os profissionais foram qualificados, foram criadas casas-abrigo às mulheres vítimas de violência, onde ela pode ir, a mulher, após a denúncia, né, vai para a casa-abrigo, tem um atendimento psicológico, ela pode ficar nesse espaço com bastante atenção e ela está protegida. Nós avançamos também para algumas políticas públicas que dão conta de atendimento, né, centros de referência para as mulheres. Os centros de referência são espaços em que as mulheres podem aprender uma profissão, podem buscar atendimento psicológico e elas podem ter uma perspectiva de sair dessa condição de violência.
Tá? O nosso sonho é chegarmos a espaços onde a gente tem atendimento ao agressor. E que ele pode também, daqui a pouco, voltar, né, a ter uma condução considerada normal na nossa sociedade. Então, essas políticas públicas, né, a própria Patrulha Maria da Penha, que nós temos aqui em Passo Fundo, que faz esse atendimento às mulheres, né, vítimas de violência, o Ministério Público, que atende as mulheres, né, e que faz, consequentemente, aqui todos os processos legais, porque é importante, né, todo o serviço público precisa estar articulado, ele não pode, em situação nenhuma, estar desarticulado. Isso nós chamamos de rede, é uma rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, né? E a gente sabe, às vezes, a ineficiência do serviço público ou problemas que a gente tem mesmo de funcionalidade do serviço público, mas é importante, primordial que ele funcione, né, em todos os espaços. Com certeza. Helenice, agora falando um pouquinho mais especificamente da campanha, então quem está em casa vai acompanhar agora o material, né, o cartaz. Então, a maior destaque dessa campanha é a denúncia, né? Vocês fazem uma orientação para que a mulher denuncie, como por exemplo tem o número 180. Então, fala um pouquinho para nós desse material que está circulando já há algum tempo aí nos veículos de imprensa, nas mídias digitais. Então, a nossa campanha Máscara é para proteger e não para calar, justamente nessa ideia de que nós estamos no período de pandemia, nós precisamos sim denunciar, né? Nós precisamos usar a máscara para nos proteger do vírus, né? Não para calar a violência contra a mulher. O espaço, a porta de entrada principal para a denúncia é a Delegacia da Mulher. Inclusive, se vocês assistirem o vídeo, né, que nós, o audiovisual que a gente está divulgando, a delegada chama as mulheres, né, para que possam ir à delegacia. A delegacia está aberta, a delegacia funciona ao lado do campo do quartel, do centro aqui praticamente da nossa cidade, né, e lá é um espaço em que se pode fazer a denúncia e tem um atendimento qualificado para receber as mulheres. Nós também divulgamos um número de WhatsApp. Existe um número de WhatsApp que é um 51, né, 984440606, é uma central de denúncias da Polícia Civil do Estado, especificamente também para tratar da violência contra a mulher. Inclusive a campanha Máscara Roxa, que se fazem as denúncias nas farmácias, né, você manda um WhatsApp para esse número, né, e esse número providencia, sim, o atendimento a essa mulher. Tá? Também tem os telefones da Delegacia da Mulher, nós temos o plantão, quando a delegacia não está aberta, né, as informações sobre o plantão, o endereço, né, da Delegacia da Mulher, né, porque às vezes a gente não se preocupa em saber onde é, e quando a gente precisa buscar essa informação, né. E também as informações acerca do Ministério Público e do SIM. O SIM é um serviço de informação à mulher aqui de Passo Fundo. Nós temos todo um trabalho de promotoras legais populares em Passo Fundo. São mulheres que se qualificaram, que fazem um trabalho super importante de prevenção à violência contra a mulher, e são mulheres que de forma voluntária atendem as mulheres e contribuem, ajudam para que as mulheres possam se sentir seguras e poderem buscar, sim, né, a denúncia ou então alternativas de sair dessa condição de violência. E a Central de Atendimento 180, que é uma central a nível nacional, que também recebe as denúncias de violência, de casos de violência contra a mulher. Perfeito, então, é uma série de informações para que a gente, nesse momento, construa uma ideia de que não é possível calar. Tá? E tem mais uma coisa importante, Cláudia, não é só a mulher que sofre violência que pode fazer a denúncia. Qualquer familiar, qualquer vizinho não é que pode fazer a denúncia, deve fazer a denúncia. Tá? Deve, se eu ouvir alguém, ouvir um vizinho, ouvir um familiar numa situação de espancamento, numa gritaria, que existe uma situação de violência contra a mulher, eu preciso acionar o serviço de atendimento
as mulheres vítimas de violência. Nós estaremos salvando vidas, né? Às vezes essa agressão pode ir a uma situação um pouco mais agressiva e gerar, inclusive, a morte de uma mulher. Então, nós precisamos sim denunciar. Tá? As denúncias sempre são anônimas, se garante um anonimato das pessoas, e quanto mais nós denunciarmos, quem sabe, mais nós teremos possibilidade de salvar vidas das mulheres. Com certeza, menos números, né, assustadores a gente vai ter. Helenice, muito obrigada pela tua participação, pelas informações que trouxe hoje para nós. A gente espera que campanhas como essa não precisam ser realizadas, mas infelizmente que bom, né, que existem grupos que ainda fazem esse trabalho de conscientização. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia, à disposição. Ótimo, uma boa noite. Boa noite. E uma boa noite também para você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre a campanha Máscara é para proteger, não para calar. Uma boa noite para você e até a próxima semana. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale, denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos.